Olá, bom dia. Sejam bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado desta quinta-feira, dia 4 de abril. Hoje, o radar dos investidores está voltado para o cenário externo, com a repercussão de falas de Jeremy Powell, o presidente do Federal Reserve, que disse ontem que os juros dos Estados Unidos ainda deverão ser cortados neste ano, embora o momento para isso dependa de mais dados. O mercado também está de olho em números de pedidos de seguro-desemprego e em falas de outras autoridades do Fed. Tudo isso antecede o grande destaque da semana, o relatório de emprego fora do setor agrícola de novembro, o payroll, que sai nesta sexta-feira. Agora a gente faz aquele tradicional giro aqui, vamos passear pelo estúdio do Novo Dia para trazer os principais fatos deste dia, desta quarta-feira, nos jornais brasileiros e também no nosso portal. E é pelo nosso portal que a gente segue aqui e começa esse giro pelo cnnbrasil.com.br. Ó, já virei aqui o tablet, já apareceu aqui para a gente, destacando a nossa capa, cnnbrasil.com.br. Começamos aqui, ó. Segunda parcela do 13º salário deve ser paga até hoje. E aí tem aqui um passo a passo para a gente também poder entender como que é feito este cálculo, né? Já que a primeira parcela a gente recebe um valor sem os descontos de impostos, os tributos que são obrigatórios, que estão na folha de pagamento. E hoje, então, essa segunda parcela já tem alguns descontos. Por isso, deve ser um pouquinho menor este valor. Mas é claro que o brasileiro que trabalha aí, né, com a famosa CLT está bastante feliz com esse dinheirinho a mais no bolso. Adriana, obrigada pelas informações. A Adriana de Luca, que falou com a gente ao vivo aqui de São Paulo. E o padre Lancelotti recebeu hoje a defesa do presidente Lula, que disse que o trabalho dele da Diocese de São Paulo são essenciais para dar algum amparo a quem mais precisa. Na publicação das redes sociais, Lula não falou nada sobre a articulação para a CPI na Câmara de São Paulo. No post, Lula escreveu: "Graças a Deus, a gente tem figuras como o padre Júlio Lancelotti, na capital de São Paulo, que há muitos e muitos anos dedica a sua vida para tentar dar um pouco de dignidade, respeito e cidadania às pessoas em situação de rua, que dedica a sua vida a seguir o exemplo de Jesus. Seu trabalho e da Diocese de São Paulo são essenciais para dar algum amparo a quem mais precisa." Se digamos assim, esse modus operandi da política, ele está acontecendo, se os candidatos continuam com esta bandeira ou acabam utilizando o nome do ex-presidente para angariar votos? Bem, muito obrigado pela gentileza da entrevista. O juiz Zápio, que inclusive está agora, né, Caio, na 18ª Vara Federal de Curitiba, que é uma vara que cuida de assuntos previdenciários, nessa desde dezembro, mais ou menos. E nesses últimos meses, o próprio STF tem revalidado algumas ações, né, envolvendo os próprios processos em que Ápio liderou. E a gente também acompanha aquela situação da correição extraordinária que acontece na 13ª Vara Federal de Curitiba e também no TRF4, né, uma correição extraordinária pedida pelo CNJ, mas que só teve um resultado parcial até este momento, né? Exatamente isso. Isso está para sair. Essa novela não acabou ainda, né? A gente tem ali um acordo, houve a opção por um acordo, né? Pelo que... Chegamos pontualmente às 5 horas da manhã com as primeiras e as principais informações do Brasil e do mundo. Aqui em São Paulo hoje, a temperatura está mais agradável, temos os termômetros na casa dos 17 graus. Parece até que estamos em outra estação do ano, mas já fica aqui, ó, a dica para você. Aproveite essa temperatura mais amena por aqui, porque mais uma onda de calor se aproxima do Brasil ainda nesta semana. E nesta terça-feira a gente destaca então o que é notícia, o que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado. Breaking News, CNN. Olá, bom dia mais uma vez para você que nos acompanha aqui na CNN Brasil. Agora são 4h24 pelo horário de Brasília e nós voltamos com novas informações sobre o conflito em Israel. O Hamas disse agora há pouco que combatentes ainda estão em território israelense. O grupo afirmou que são mais de 1.000 rebeldes infiltrados. O grupo paramilitar... O senhor enfrentou um desafio muito grande na enchente e se coloca nessa conversa, né, conosco aqui como um político do centro que dialoga, que escuta as duas propostas. E a gente não pode imaginar uma outra questão diferente, é se o senhor gostaria de, em 2026, ser candidato à presidência, se o senhor gostaria de ser presidente da República, se é uma aspiração sua, ou se
isso ainda está em stand-by na Olha, Argélia? vou te dizer algo que eu já falei uma vez numa entrevista, há tempos atrás. Perguntar para um político que foi prefeito e é governador de um estado se gostaria de ser presidente é como perguntar para um jornalista que esteja numa TV comunitária na sua cidade se ele não quer ser jornalista na CNN, que é a verdade. Né? Naturalmente, a aspiração... Um breaking news na programação da CNN Brasil para falar sobre a chegada do primeiro voo da Força Aérea Brasileira com repatriados de Israel. As pessoas que pediram ajuda para a Embaixada de Israel desde os últimos dias de confronto no Oriente Médio. E vamos ao vivo para Brasília conversar com o repórter Theo Cury, que está acompanhando tudo de pertinho. Theo, bom dia para você. E o que eu consegui apurar, Raquel, é que o parecer deve ser adicionado à pauta do mês de abril, mas que até o momento não há uma data específica nem um cronograma das sessões estabelecido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Conselho Nacional de Justiça e quem acaba fazendo toda essa agenda. Para nós, a apuração que eu fiz hoje à tarde em exclusividade para a CNN, que traz então que o presidente Macron fez diversas parcerias e também acordos com entidades, e uma delas é com a Central Única das Favelas da CUFA e com a Favela Hold. O que vai acontecer? O presidente Macron quer fazer com que intercâmbios culturais aconteçam entre as pessoas que fazem parte dos subúrbios da França que possuem influência cultural africana. E com isso, que sejam compartilhadas as experiências de sucesso econômico entre os franceses e também entre os brasileiros. É bonita assim. Boa noite, Rafael, para você, para quem nos acompanha. Então, uma chuva de meteoros etaquáridas, que são fragmentos do cometa Halley, foi vista nesta madrugada. O fenômeno foi flagrado pela estação de Monte Castelo, que fica aqui no norte catarinense, às 4h25 da manhã. O fenômeno ou não, ou tem que ser tudo descartado, mas é o drama também dos comerciantes dessa parte que é muito pujante da capital dos gaúchos, Juliana, que aqui é o comércio da cidade, aqui acontecem as vendas, também tem os camelôs, ficam por aqui. Você, quando quer resolver a vida e comprar algumas coisinhas rápidas, sempre tinha a Rua Voluntários da Pátria como um ponto de referência que, infelizmente, agora, quando a água baixou, nós temos aí, né, esse rastro de muitos prejuízos para as pessoas. De Porto Alegre. E é possível visualizar, então, que o rio está um pouco mais alto do que o nível que nós encontramos aqui, mostrando que as comportas estão cumprindo os seus papéis neste momento. Uma imagem histórica direto da Avenida Mauá, no coração de Porto Alegre. Neste momento a gente chega aqui na rodoviária de Porto Alegre. À direita do seu vídeo nós vamos mostrar como que está a estrutura embaixo d'água. Essa era uma visão que nós não tínhamos tido a oportunidade de chegar ainda, porque o ponto é muito difícil de acesso sem uma embarcação. E nós vemos aí os guichês da rodoviária, aí atrás deste vidro. Era para termos muitas pessoas circulando por aqui, ônibus, carros também transportando os passageiros. E vemos que a situação é impressionante, que dá acesso a outros municípios, como é o caso de Guaíba também, que são banhados pelo rio Guaíba, mas as ilhas pertencem a Porto Alegre. Olha aqui do lado, nós temos aqui as águas do Guaíba e casas que fazem aí do estúdio da CNN por alguns dias. Quando coloquei meu pé aqui em Porto Alegre e ao ver essa situação toda neste momento, a gente fica sem palavras para descrever o nível de destruição e de problemas que as pessoas estão enfrentando. Passamos também por alguns locais em que era possível ver as pessoas que não quiseram sair de suas casas. Algumas estavam até no telhado, estavam na telha, em pé, com guarda-chuva, monitorando, é claro, com muito medo dos saques. Mas conversava com algumas pessoas e elas relataram que, digamos assim, moram há 40, 50 anos por aqui e acharam, então, prudente continuar, né? Prudente não tem nada, mas acharam, assim, tranquilo de continuar aqui porque já conviveram contra as enchentes, mas não nas proporções de 2024. Aqui ao nosso lado temos outras casas, outras residências que também infelizmente foram atingidas. E não são só casas de pessoas humildes que construíram as suas famílias perto do rio. Casas também mansões que aproveitavam a vista para o Guaíba, toda a estrutura que, é claro, né, teve danos por conta da água, mas o acervo está preservado porque é nos andares superiores. Nós temos impactos
e tristes esses impactos em uma livraria muito conhecida, a Livraria Taverna, que fica aqui bem na esquina, na frente, né, da Casa de Cultura Mário Quintana. Se a gente puder entrar aqui, olha só como está o nível da água, que já é melhor do que nos últimos dias. A marca chegou aqui, ó, nesse ponto, já temos aqui uns 40 centímetros de diferença já durante esta segunda-feira, mas infelizmente temos a notícia de que muitos livros acabaram sendo perdidos e o pessoal todo está realizando uma força-tarefa para preservar. Do Sul, Estevão Limana. Pois é, Elisa, e para mim, gaúcho, estar aqui no meio disso tudo, onde havia vida e agora é tudo vazio, tomado pela água, é um grande desafio. É um desafio porque a gente tem que tentar manter a postura, não se emocionar, mas é impossível ao ver a tristeza nos olhos das pessoas, principalmente das crianças e dos idosos que precisaram deixar suas casas. E todos sempre com a mesma dúvida: até quando isso vai durar? Quanto tempo mais essa enchente vai percorrer? Pois é, quanto tempo mais essa imagem? Aqui, ó, aqui nós temos a marca de onde a água atingiu. Então, ó, para vocês terem noção aí em casa, eu tenho 1,80 de altura, tá batendo aqui no meu peito a água. Portanto, é algo surreal, como os moradores falaram aqui, a força que veio essa água e o que impactou nas residências, porque esse aqui é um bairro residencial, contrário até do que nós mostrávamos nas outras participações, que vai ficar com os avós paternos. Isso mesmo, os avós paternos, os pais do Kelber Pereira, que é o suspeito de ter assassinado a companheira e também o filho aqui em Blumenau, degolados aí no início desta semana. Eu vou contar essa história para você que nos assiste para entender direitinho o que está acontecendo. A gente teve acesso a informações exclusivas do avô materno, o Rogério Balocchi. A família está toda aterrorizada aqui em Santa Catarina. Não se fala de outra coisa aqui em Blumenau. Todo mundo, esse crime acabou chocando. A gente não acredita na barbaridade que foi essas ações deste homem. Mas a situação fica complicada. Quando estavam velando a criança e a Jéssica aqui no início da semana em Blumenau, a família estava com a informação da justiça que iria trazer o menino, o Caleb, de apenas 2 anos de idade, para Blumenau. Viria para cá para ser criado pelos avós maternos. A informação lógica, a questão lógica que existe. No entanto, durante o enterro das vítimas, a família ficou sabendo que, por meio de uma liminar da defesa do Kelber Pereira, a guarda da criança foi transferida para a família paterna que mora em Minas Gerais. Inclusive, os avós maternos aqui de Blumenau já tinham pedido uma busca e apreensão do menino para trazer eles aqui para Blumenau, já que seria uma motivação, seria uma força de viver para eles aqui, ter a criança, poder criar a criança da melhor forma possível, bem pertinho aqui dos avós, longe dessa cena do crime, tirando este terror da cabeça, já que, como você falou aí no estúdio, ele acabou vendo todo este crime brutal, todo este assassinato.